neste canal maravilhoso Construindo com Taticelo pra gente fazer o quê? Um update de como tá a obra. Marcelão tá on, hein? Marcelão só segurando na câmera, tá um para um. Hoje o dia que tá um pouquinho nublado, uma sexta-feira nublada, pro povo é bom, né, Marcelão? É porque, ótimo. pô, aquele chapelão que... Vocês sabem, né? Começou a fundação da nossa casa há 3 dias, foi na segunda-feira, essa segunda-feira dessa semana, hoje é sexta. Então a gente achou legal vir dar um update aí pra vocês de como anda isso tudo, já que a gente resolveu mostrar passo a passo a construção da nossa casa. Pra quem não conhece, Tati Martins, Marcelo Carlos. É isso, filho. Oi, Marcelo. É nóis. A gente tem um canal chamado Web TV Brasileira e a gente resolveu compartilhar com vocês essa jornada, essa empreitada literalmente da construção da nossa casa no lago. Estamos na fase inicial de fundação, então é isso que a gente vai mostrar para vocês. Quem já acompanha o canal sabe que fundação a gente está usando, mas obviamente conforme o tempo for passando e a gente for batendo nessa coisa de fundação, eu vou falando para vocês de novo tudo isso, tá? Bora, Marcelo, Bora, que eu tô sentada aqui sossegada. Ô, você que vai chegando agora, vai deixando seu like, comenta, compartilha. Você que tá assistindo gravado também, não esquece de comentar, compartilhar, faz favor. Bora, o que interessa. Bora, filha. Olha, como vocês podem ver, eles já colocaram muitas estaquinhas dessa. Para quem não sabe, a gente está usando as estacas helicoidais. Aqui a gente chama de helical piles, que vai fazer com que a fundação da nossa casa tenha aí um suporte, né? Porque o solo aqui não dá compactação. Então essa foi a opção, a melhor opção que a gente achou aí para poder fazer a fundação da casa. Ah, tem uma enquete rolando. Olha, colocaram a enquete neste canal também. Viu? Moral, hein? O Marcelo descobriu ontem. Tem uma enquete aí rolando sobre a árvore. Eu já vou mostrar para vocês que árvore é essa, ou que árvores são essas. Segura aí para votar. Porque são algumas árvores aí pequenas. Eu coloquei a árvore mas são algumas árvores. Quem acompanha a gente lá no Instagram já sabe do que eu tô falando mais ou menos. Que eu soltei lá nos stories um pedacinho de um vídeo onde eu falo da árvore e aí eu faço uma enquete perguntando se você tiraria a árvore ou deixaria a árvore. Já vou explicar pra vocês, tá? Então vamos aqui ver? Vamos. Cuidado aí, Marcelo. Eu tenho medo que tem muita coisa no chão, né? Tu caia, que aí vai dar ruim, hein? Ué, eu caio, mas eu faço que nem a moça lá daquele vídeo do celular. Qual? Que caiu no mar e levantou o celular, não deixou afogar. Ai, é verdade, nós vimos um vídeo ontem, menino, que absurdo. Ó, então, aqui é a garagem da nossa casa, né? Dá pra ver que aquele dia que a gente mostrou pra vocês, na segunda-feira, eles estavam iniciando aquela parte ali da casa. Aí agora eles já fizeram toda essa parte da garagem. Lembrando, para quem não acompanhou aquela outra live, que essa estaca ela vai ser cortada no nível da elevação da casa. Então depois que eles colocarem tudo, eles têm que voltar, ver aonde cada estaca tem que ser cortada. Algumas entram mais do que outras, porque depende de quantas eles tiveram que colocar no solo. Lá no nosso canal no Instagram, a gente tem um vídeo de 11 minutos, onde eu mostro uma estaca que eles colocaram ali em tempo, assim, sem cortes. Quanto tempo demorou para dar o torque? Porque ele só para quando dá o torque. Uma outra coisa que a gente não falou na outra live, Marcelo, foi que dentro daquela máquina tem um computador que mede tudo as coisas, entendeu? Então não é no olhômetro, entendeu? Certo? É isso. Então tudo isso aqui, olha essa como já tá pequenininha. Tá vendo? Sim. Ó, já tá a sapata aí também, ó. Aí depois em cima, eles colocam isso aqui, é pesado, gente, não dá nem pra levantar com uma mão. Assim, e aí depois vem o contrapiso de cimento. Aí vem tudo cimento. Ó, vamos por aqui, cuidado aqui que tem madeira, hein? Vamos lá. Que eu quero mostrar uma coisa que eles não tinham visto ainda. Bora lá. E aí, povo, como é que tá? Tudo bem com vocês? Vem chegando, gente. Ó, essa parte aqui, que seria a porta da garagem, que é uma garagem para 3 carros, né? Eles ainda não fecharam com a forma. A forma. Parou aqui, ó. Porque o construtor pediu para deixar aberto. E aí eles vão esperar um pouco para botar as estaquinhas, ele estava me falando. Então eles vão fazendo os outros enquanto eles deixam essa aqui aberta. Aqui é aquela coluninha da frente, né? Ó, uma novidade que a gente não tinha visto na primeira live é essa aqui, ó. Essa forma,
é da coluna da frente da casa, que a casa vai ser virada para cá, né, gente? Isso. Lembra que a gente não vai virar a casa para a rua por motivos de não quero que vejam a minha casa. Então eu quero minha casa virada para lá. E aí aqui tem duas colunas onde vem o telhado da casa, é assim que nem Uma igrejinha. na verdade, aí no Brasil, aqui chama de barn house. No Brasil, casa celeiro, né? Então tem aquele telhadinho de casa normal e ele sai um pouquinho, 4 pés para fora, para dar aquele abrigo, né, da entrada. Então aí tem duas colunas, por isso que tem essa caixa de madeira, que é a forma da coluna. Obviamente que a coluna não é desse tamanho, né, gente? É só a forma para eles saberem aonde tem que ir as estacas. Essa aqui é a outra. Então aqui vocês já podem imaginar aqui a frente, né, gatinho? Aqui é a frente da casa. Então aqui a gente fez uma live mostrando o 3D da casa. O primeiro 3D que eles mandaram pra gente. Então aqui é aquela frente de vidro e aqui tem aquele fireplace. Uma lareira. Lareira, que chama. E aqui é a porta de entrada. A porta de entrada, ela vai misturar com o restante da casa, entendeu? Quando você olhar assim, você vai falar, uau, onde é a porta de entrada? Porque meio que camufla. Uau, onde está a porta de entrada? E aí entraremos por aqui. Então ficou carro entrando por aqui e se for usar a porta de entrada, que quem mora aqui sabe, né? A gente entra sempre pela garagem. Mas se vier visita, entra pela porta de entrada. E aqui, ó. Aqui a gente tem a outra coluna. Aí aqui já começa a varanda, que a varanda pega a casa toda. Aí todas essas formas são das colunas da varanda. Tá vendo que essa entrou torta? Todas entraram torta? Tá em ângulo, né? É de propósito. O homem não errou não, gente. Tá tudo certinho. Aqui foram colocadas 3 e ali já foram 4. Que aquela coluna é maior, que ela vai segurar a varanda do Ozark. A varanda do Ozark vai ficar em cima disso aqui, ó. Vou chegar ali mais perto, pode ser que o barulho fique meio forte aqui, mas vamos lá. É isso. Obrigado, hein, tio? É nóis. Não, essa aqui é a outra. Tem um computadorzinho lá dentro, tá vendo, gente? Ó, deixa eu ver se eu consigo chegar ali pra vocês verem. Olha lá a pressão. Pera aí que tá desfocado esse inferno. Não sei se deu pra ver não, mas é isso. A gente pode falar, baby, aqui da árvore, né? Vamos falar da árvore. Mostrou aí as 4 coisinhas? Deixa eu explicar uma coisa que o homem explicou pra nós. Aqui eles já cortaram, tá vendo? Eles puseram 4, eles já cortaram 3 e deixaram essa. Ele falou, por algum motivo, só uma tem que deixar inteira, por enquanto. O resto ele já cortou. Então aqui está o nosso dilema. Antes da gente falar da árvore, vamos mostrar aqui dentro a parte da escada? Bora. Então vamos, ó. Vai pular aí? Pra você é mais difícil pular aqui, não, né? Não, pulo de boa. É? Como um gato. Então vem. Já foi. Então, aqui a gente está dentro da sala da casa, né? Na verdade, aqui a gente estaria no dining room, na sala de jantar, que é tudo integrado, né, gente? As casas aqui já tem esse conceito aberto, então, obviamente, a gente já está acostumado, não vai deixar de ser assim. Então, é tudo uma coisa só, sala de estar, sala de jantar e a cozinha, que é tudo virado para cá, e aqui também vai ter vidro e tal. Ali, naquela caixa, nessa forma, tem 4 formas, na verdade, tem 4 estacas, é a parte que vai ter a sustentação da escada e da casa, né? Da escada e da casa, por isso que essa parte tem que estar mais sustentada, que aí a escada vai fazer assim, e subir e fazer assim para o segundo piso. Aí aqui, na parede da escada subindo, vai ter uma janelinha para a gente ter a luz entrando na escada, a tal da vista e tal. Aí aqui, ó, que a gente tem mais essas 2 estacas, também faz parte aí da sustentação da casa, tá vendo? Sim. Aqui
vai ter um corredor que vai para o nosso quarto. E aqui vai ter um walk-in pantry, que é uma dispensa. Uma dispensa que você pode entrar. E aí a gente está usando essa parte e está usando debaixo da escada também. Aí aqui vai ter uma geladeira, vai ter micro-ondas, vai ser que nem uma cozinhazinha. Uma piazinha também. Uma piazinha também. Eles chamam de butler's pantry. Ou um pantry de preparação, de preparar comida, essas coisas. Então aqui a gente vai ter esse espaço extra aqui e embaixo da escada vai ser utilizado também. E aí tem o corredor que vai para o nosso quarto. Aqui atrás tem lavanderia e um banheirinho social, né? Um lavabo. O banheirinho acho que vai ficar por ali. Fica para lá e aí tem uma porta que sai para a varanda. Uma porta de vidro que sai para a varanda. Então, quando a gente estiver na varanda, não precisa entrar pela casa para ir no banheiro, é só você entrar pela porta. Porque no primeiro projeto, a piscina era para ser na frente aqui, né? Sim. Só que como a gente teve que trazer a casa 10 pés para frente, ficou sem espaço para piscina. O que foi melhor, porque agora a gente vai fazer a piscina para lá, vai ter mais espaço. Pois é, o legal é que vai ficar de frente aqui a casa para a piscina, né? Exatamente. Vai ficar bem legal. Vai ficar bem maneiro. Vai ficar bem legal. Bom, basicamente esse é o estágio que eles estão nas estacas. Agora vamos pro dilema da árvore, então. Vamos. O negócio é o aqui, seguinte, antes deles fazerem a forma das colunas, eu já tinha, porque a gente veio medir, percebido que a nossa varanda de cima vai ficar exatamente aqui na frente dessas árvores. Tá vendo que são... Tem uma aqui, tem outra ali, aí lá atrás tem mais um monte. São várias árvores, na verdade, não é nenhuma só. E aí a gente tira a árvore para ter a vista do lago sem obstrução, ou a gente deixa a árvore para ter sombra. Porque, gente, aqui no calor, no sol, quando o sol tá, é muito quente. Vocês não têm noção de como é quente. Vocês sabem que eu não quero tirar as árvores, né? Eu só vou tirar se for muito necessário. Porque a gente precisa lembrar também que a gente vai ter essa parte de cima aberta na varanda, só que essa parte da varanda pra cá, vai ser aberta pra lá. Então, quando a gente limpar esse mato, que a maioria é mato que tá aqui obstruindo a vista, a gente também vai ter a vista do lago pra lá. Então, eu gosto muito de sombra, eu gosto muito de árvore. Eu não me importo com a árvore obstruindo a vista, mesmo porque a gente vai ter a vista pra cá. Eu acho que a gente tem que só dar uma limpada nela, uma podada nela e largar a árvore lá. Porque eu vou me arrepender se eu tirar essa árvore, Marcelo. Vai, né, filho? Agora, vamos pra cá que tá muito barulho. Agora, se mais pra frente der algum problema que possa comprometer a casa, a varanda, alguma coisa, aí já é outra coisa. Quando tem segurança da gente da casa no meio, aí é outra coisa. Que nem esse pinheiro aqui, lembra que a gente falou que a gente vai ter que tirar? Ele tá na porta da garagem, né? Ele tá na porta da garagem, ele tá sozinho, ele já tá penso pra lá. Sozinho que eu digo, não tem árvore nenhuma em volta. Então esse pinheiro, ele pode trazer um grande problema pra gente. Então esse pinheiro não vai ter jeito, vai ter que tirar. Agora, aquelas arvorezinhas ali vai ficar tão bonitinho, Marcelo. Vai, né, filho? Vai, fica imaginando, porque a gente vai ter esse varandão enorme que pega a casa toda. Aí eu fico imaginando, Marcelo, ali dá pra botar mais coisa ali embaixo da árvore, na sombra. Ô, gente, eu acho assim, isso que a gente tem aqui de árvore não tem preço. O homem tava falando pra mim que ele tá fazendo uma outra casa aí e o cara foi lá e arrancou as árvores tudo, velho. Mas devia ser um terreno desses que tem muita árvore. E quando é assim, você precisa pedir autorização. Que nem a gente já pagou aqui um fee de impacto da natureza. Uma taxa de impacto da natureza. Eu gosto que o Marcelo vai lembrando as palavras, né? Que foi quase 14 mil dólares. Só de você estar construindo, impactando a natureza. Isso não tem nada a ver com árvore tirada, porque não foi tirada. É outra história. Aquela arvorezinha que vocês viram tirando ali, que ela tá ali inclusive, é uma árvore muito pequenininha, que eles chamam até de... Eles nem consideram árvore, eles consideram... Lembra que o cara falou pra gente? Ele falou, mas não lembro o nome agora. É como se fosse essas coisas invasivas, assim, que invade, sai crescendo.
Então aquela árvore ali não tem problema nenhum. Agora, você tem um terreno cheio de árvore, aí tu tem que pedir autorização, né? E aí o cara falou que ele desmatou tudo, não pediu autorização nenhuma e agora tá ferrado, porque deve pagar uma multa e ter que replantar as árvores e tudo, né? Pois é. E aí, mas o estrago já tá feito. Por quê? Quanto tempo que demora isso aí pra crescer, Marcelo? Mano. E o tio vai lembrar que o coco dele fritando sem as árvores, tá? Vai, menino. Vai lembrar disso aí. Tá. Então, vocês votaram aí na enquete. Deixa eu ver o que vocês colocaram da enquete da árvore. 67 não tira a árvore e 33 tira a árvore. É assim, eu prefiro... Quantos votos nós temos? Nós temos quase 3.000 votos. Boa. Agora, é a parcial essa, né? Então, basicamente, esse é o tour da árvore, sabe? Eu fiquei até feliz quando eu soube que a varanda ia dar na árvore. Porque senão vai ser difícil a gente usar de manhã essa varanda. Porque o sol arrebenta aí na frente. O sol frente. nasce aqui, né? Então, gente, não vai ter preço ter essa varanda. Vai ficar parecendo uma casinha na árvore. Verdade, né? Pode crer. Sabe a casinha na árvore que você vê a árvore ali na copa dela? Vai ficar maravilhoso, gente. Vai ficar muito legal. Então, basicamente é isso. Eles estão botando lá, terminando as colunas da casa. Eu conversei com um rapaz. Ele é engenheiro, esse rapaz que está manuseando essa máquina. E ele estava me falando uma dúvida que vocês tiveram muito lá no Instagram, Marcelo. Você quer apoiar ali para você não cansar? Aqui. Tô cansada não, filho. Não, meu filho, eu tô preocupada com você, não meu precisa filho. não, dá uma ordem. Uma dúvida que vocês tinham bastante, principalmente lá no Instagram, se esses negócios não enferruja tudo, né? Verdade, isso aí é interessante a gente falar. Aí eu perguntei pra ele. Ele falou assim, primeiro, que essa técnica já é usada há uns 100 anos, o problema é que o povo não usa, não conhece, não usa e tal. Ele falou que esse tipo de material, que é internacionalmente, não sei das quantas, aprovado, não sei das quantas, tem uns nomes bonitos para as coisas tudo, né? Falou que é galvanizado. É assim que fala? É isso aí. E aí ele falou que ele, em 50 anos que ele está dentro da terra, a probabilidade é dele perder um negocinho assim, ele falou. Ainda ele fez assim, um negocinho assim. Não sei nem se dá 1 milímetro. Não sei. Então ele falou assim que em 50 anos vai estar intacto, vai perder um negocinho assim. Aí eu fiz as contas, né? Falei, 42, 50, eu vou estar com 92, né, Marcelo? Pois é, filho. A se casa der já ruim, vai estar de pé. Se der ruim na fundação, vai dar daí uns 50 a mais anos. Aí já aí não já é comigo. Problema do Marcelinho, né? Do Victor, acho que nem acho que é os netos deles, né, Marcelo? Se tiver, né? Aí já não é um problema meu. Então estamos seguríssimos. O povo estava preocupado com enferrujar, não vai enferrujar, pelo menos não nos próximos 50, 60, 70. E quando enferrujar, vai ser um negocinho assim, se enferrujar daqui 50 anos, viu? Então podem ficar tranquilos quanto a isso. Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui. Você que chegou agora, nós estamos fazendo um update aí de como tá a nossa fundação da casa, né? Ainda falei pro tio lá, falei assim, nossa, é um processo lento, né? Demora pra entrar. Ele olhou pra mim e riu. Erro da minha cara, Marcelo. Riu mesmo. Ele falou assim, menina, vocês sabem o que estavam pensando fazer aqui? Aquele buraco, tira a terra, bota a terra, tira a água, não sei o quê. Eu falei, eu tô ligada, tio. Ele falou, você não tem noção do problema que ia ser aquilo. A sujeira, né? A sujeira, o tempo. O Thiago tinha estimado, acho que se eu não me engano, de 2 a 3 semanas pra poder fazer isso aí. Eu acho que vai mais, porque esse aqui falou que ia ser 1 semana, já estamos indo pra segunda, né? Não, isso começou na segunda, né? Então, hoje é sexta, nós estamos indo pra segunda semana. Mas eles passaram o dia inteiro sem trabalhar aqui, né? Essa semana. Mas o tempo corre, né? Corre, então. Menino. Ontem fez 1 mês, Marcelo, oficialmente que começou. Que a gente fez a primeira live, né? Ainda mandei um áudio pro Thiago. Falei, ô Thiago, 1 mês, hein, filhote? Tu me deu 10, já foi 1, hein? Já foi 1. Então, o que eu tava falando? Você ia ver o povo aí também. Aí ele riu de mim, ele falou que esse aqui é o melhor método que tem para fazer nesse tipo de solo. Falou, imagina, menina, você não entende nada. Ai, que burra. Ai, que burra, ele falou. Deixa eu ver o povo aqui. Chega aí, filha. Não vou pôr a árvore em outro lugar, não. Ô, Joyce, a árvore vai ficar lá. O negócio é o seguinte, a gente tem muita árvore aqui, então a gente... Quando você desmata o terreno,
e você tem autorização para desmatar, que nem essas construtoras têm, né? Eles tiram tudo do terreno, dá muita dó, porque tem muita coisa bonita nos terrenos que eles desmatam. Só que aí eles pagam o que eles têm que pagar, tem autorização para desmatar, só que aí eles têm que replantar. Só que o problema, na minha opinião, replantar, tudo bem, vai lá, bota, faz buraco e planta árvore de novo. Este não é o problema. O problema é o tempo que leva para ter essa belezura bonito, toda, né? Gente. E aí você vai nos condomínios novos, que nem aqueles que a gente mora hoje. As árvorezinhas tudo mirradinhas. As árvorezinhas mirradas, coitadas. Tanto é que a gente prefere andar naquele outro de bike, que é mais antigo. E as árvores são enormes. Condomínio feio, sem uma árvorezinha madura, entendeu? Então assim, o meu problema não é esse, desmatar e replantar, beleza, paga o que tem que pagar, replanta. Mas demora muito, gente, para crescer, entendeu? E a gente gostou desse aqui, desse lote, por causa das árvores. Então, ontem veio o cara do muro. Um dos, né? Porque eu já peguei um orçamento, aí ontem veio outro. Aí o cara já torceu o nariz já. Ah, porque as árvores tá no caminho. Eu falei, ué, vai around. Você trabalha ao redor da árvore, tio. Ué. Aí ele, até dá, né? Mais. Aí já botam mais. É aquilo que eu falei pra vocês. A maioria desse povo que trabalha assim, pra eles é melhor não ter árvore. Porque eles não precisam ter dor de cabeça pra ficar... Zero. Passando com as coisas nas árvores. Ah, cuidado com a árvore. Ah, não sei o que é a árvore, entendeu? Mas se fosse assim, eu tinha comprado uma casa lá nos terrenos que já tá desmatado. Eu, hein? Larga minhas árvores aí. Certo? Deixa eu ver, aguardando o vizinho aparecer. Eu também tô aqui de olho nele aqui, mas ele ainda não jogou o carrinho de cortar grama pra fora. Ele vai ter que acostumar, né, Marcelo? Ele vai ter que cortar muita grama, viu? É. Olha a cigarra. Tem muita, né? Olha. Que da hora, mano. Ai, gente, eu adoro esse lugar. Eu tô muito feliz de ter escolhido esse lugar. Por mais que tenha aí o perrengue com o solo, né? Mas a Flórida é um mangue. Então, assim, você pode ter essa coisa do solo em qualquer lugar. Chegamos! Mas a gente tá muito feliz com esse lugar que a gente tá muito encontrou aqui. Pra poder morar. Ai, Tatselo, árvore perto da casa dá muito prejuízo. Tenho 3 mangueiras aqui em casa, temos que trocar tela 2 vezes por ano e mesmo assim, na última chuva, deu goteira e mesmo vale pra piscina, gasta o dobro. Ô, Juliana, eu estou disposta por enquanto a deal com as minhas árvores, entendeu? Nós vamos manter elas podadas. Aqui não é uma zona de furacão, a gente está no meio da Flórida, então se chegar um furacão aqui, tanto de uma costa quanto da outra, já chega bem mais fraco, mas a gente vai manter as árvores. Obviamente, a gente não vai deixar a árvore tocar a casa, a gente está tendo cuidado de não deixar a árvore que está muito perto da estrutura da casa, que nem o espinheiro vai ter que sair. Então, assim, a gente está tomando os cuidados. Obviamente, mas a piscina vai ficar suja. Aí já é um problema da pessoa que vai limpar, a manutenção, né? Então, tem que ter a manutenção. A partir do momento que você escolhe esse estilo de vida, de morar assim, você precisa arcar com a manutenção. Pois é, que nem o muro. Vai ter um monte de árvore pertinho do muro e vai ter manutenção no muro, óbvio. Vai ter manutenção. Então, vai sujar, se a árvore não está comprometendo a casa, a estrutura da casa, né? Se precisar, que nem tem umas aqui que vai precisar podar ela, porque ela vai bater, tá vendo? Já tá batendo, ó. Se você for ver a linha da garagem, vai ser aqui, ó. Ela já tá batendo. Então, mesmo, esse galho vai ter que ser tirado. Olha. Entendeu? Então, assim, ela vai ter que ser podada, mas a árvore eu não vou tirar. Essa aqui, ó, gente, ó. Tá vendo? Ó, essa aqui é a parede da garagem. Essa árvore não pode estar batendo na casa. Então, eu vou arrancar a árvore? Não, eu vou podar a árvore. Entendeu? É isso. Então, esse galho aqui, ó, provavelmente vai ter que sair, mas aí é só um galho, não tem problema. A árvore em si tá ali, ela bonitona, tá ali no cantinho, entendeu? Então a gente poda ela toda aqui em cima e deixa ela crescer para lá, já que ela já tá até para lá assim, entendeu? Então assim, eu entendo que você tá falando de manutenção sujeira, mas eu prefiro a sujeira, fia, viu? Eu prefiro a sujeira. Caso... Senão a gente fica lá no condomínio, né, Senão eu fico lá onde eu tava, sabe? Que, o condomínio toma conta de tudo, tu paga lá uma taxa e tá tudo certo. Por isso que eu falo, quando a gente chama de estilo de vida, porque não é para todo mundo. Você ter um terreno desse tamanho, você ter que manter o lago limpo, porque não adianta nada eu ter esse lago e deixar ele sujo. Eu quero manter ele limpo. É todo dinheiro que se gasta.
É, exatamente. Entendeu? Mas é isso que a gente queria. É isso que a gente queria. Gente, a gente quer aposentar aqui. Só que por aposentar, a gente quer ter coisa para fazer. Entendeu? É. Então, o negócio aqui é se autossustentar também, né? Também. Luz, água. Lembrando que a água é nossa, o esgoto é nosso, a luz vai ser nossa se Deus quiser, porque a gente vai colocar painel Acho que solar. o cara da água chegou aí, ó, do poço. É o poço, é? Olha lá, ó. US Water. Service Corporation. Deve ser. Deve ser o Ele cara foi lá que no vai fazer Marcelinho. o poço artesiano aí. Deve ser. Bora mostrar para esses vizinhos tudo que essa casa vai ficar incrível, porque é o casal pica. Vai ficar, Michele. O que eles vão achar da casa, eu tô pouco me importando. Mas vai ficar maravilhosa, né não, Marcelo? Pode crer. Tati, você tá certíssima, sou da fiscalização e seria maravilhoso se todos tivessem essa consciência em relação à preservação do meio ambiente como vocês. Parabéns, casal, muitas felicidades. Um beijo, Josi. Ó, eu acho que eu já vou pedir já pro Marcelinho fechar a enquete. Já deu tempo pra vocês votarem, tá? Já deu. Então, Júnior, já fecha a enquete aí pra nós. Descobri que a fundação do AP que comprei também é Helical Piles aqui no Brasil. Não tira a árvore, disse Marcele. Tá vendo? O povo descobrindo as fundações, tudo, Marcelo. Que delícia, Marcelo, hein? vamos ficar ali que eu queria ler o povo um pouquinho. Aí tu fica mais à vontade. Eu tô de boa. Eu fico com medo de você ficar cansado. Por quê? Você é um senhor já. Ah, gata. Você é um senhor. Obrigado pela sua preocupação. Eu fico com medo de você ficar com o bracinho dodói. Tá bom, então Viu? vamos voltar lá, né? Isso, vamos voltar lá. Aí tu fica quietinho lá. Eu vou lendo as dúvidas do povo. Já foi embora, filho? Não sei, mas... Marcelo, eu acho que ele limpa a piscina, não? É? Eu sei lá, ele tá com o negócio de limpar a piscina, acho que ele tá no lugar errado. Fala, tio, aqui não tem piscina ainda não, tá? Tchau. Só pra avisar, vai com Deus. Isso. Aqui. Ai. Peraí, deixei o mapa abaixo que tá pulando na minha cara, hein? Você que chegou agora, nós começamos já essa live já faz uns 27 minutos, mas vai ficar gravada, tá bom? A gente fez mais algumas lives, você que é novo no canal, se inscreve aí que a gente está mostrando ao vivo a construção da nossa casa, real time. A gente está fazendo um update hoje da evolução aí da fundação, para vocês saberem quanto tempo leva também esse inferno e por aí vai. E o dilema da árvore, né? Pois é, o dilema que agora nós descobrimos que a nossa varanda de cima vai ficar exatamente na árvore. Deixa eu ver aqui. Aí é muito quente no verão? Opa, menina, o quê? Hoje tá assim de boa porque tá nublado, disse a Larissa Faustino. Uma sombrinha é uma delícia. Essas sombras aqui salvam a gente, você não tem noção, viu? Que é isso, Marcelão aguenta muita coisa, disse Lidief. Quando que termina a construção? Vai ser meses ou anos? Oh, meu filho. Então, Dadá. A estimativa era para 10 meses, né? Aí a gente já jogou um ano. Ele falou assim, que ele já pôs 10, pensando em 8. Exato. Mas já sabendo que já passou um mês, mesmo sem saber, a gente já tinha jogado para um ano. Essa primeira fase, tá, gente? Porque tem a segunda fase, que é a casa da piscina, com a piscina, que não tá inclusa nesse valor. E tem a casinha da árvore também. Tem a casinha da árvore, que é o Airbnb, que se Deus quiser a gente vai conseguir fazer. Mas aquele valor que a gente passou naquela live, tem uma live aí que chama Quanto vai custar a construção da nossa casa no lago, que a gente fala de valores. Aquele valor é só para essa primeira fase. Aí, sem muro, sem nada, né? Sim. Isso tudo é extra. Mas essa primeira fase, 10 meses, joga um ano, filho. Joga um ano. Mas aí, se você for contar com o restante, aí deve ir mais um ano. Mais um ano. Menina, tem coisa pra nós fazer aqui a vida inteira, viu? Boa. Eu não sei ainda se tem árvore frutífera, Biele. Eu acho que não. Tem aqueles palms que a gente mostrou na outra live pra vocês, que aqui era uma área indígena, né? Tinha índios aqui. Inclusive, tem uma parte... Que é a reserva. Não do nosso terreno, tá, gente? Que fique muito claro. Tem uma parte aqui desse neighborhood, dessa vizinhança. Do outro lado do lago, praticamente tudo. Tudo reserva. Tem uma outra parte ali que também é reserva. Não é que aqui no nosso terreno é uma reserva, tá? Se fosse, não ia ser nem nosso, tá? Gente, exatamente. É que eu vi que tinha gente confundindo isso aí, Marcelo. Não confunda com cucumbunda, meu filho. Não confunda, gente. Se aqui não pudesse construir, nós não tava construindo, tá bom? Isso. Tatselo, e as raízes? Então, Jaqueline, as raízes da árvore, por isso que a gente tá vai tirar árvores que nem esse pinheiro, que vão ficar com as raízes aí próxima da casa. Aquela ali
ela tá ali dá quanto? Uns 8 pés longe da casa? Uns 6, acho. Aquela ali não tem problema. Ah, não, tá aquela bom? ali dá 8. Aquela outra dá 6 que vai ser tirada. Eu acho que dá uns 8 pés. E outro bom é que, como a nossa fundação é assim no Helical Piles, o concreto vai ficar pra cima. Não vai ficar encostado no chão. O concreto não vai ficar encostado no chão, entendeu? Porque o solo não deu compactação. Então, não vai estar no chão o concreto vai estar pra cima, ele vai estar deitado nessas estacas que a gente está colocando. Então, se tiver alguma... Não vai bater em raiz, entendeu? É maravilhoso. Essa fundação é maravilhosa. O negócio é esse aí, viu? Pode crer. Mano, que imagem perfeita. Laura Rodrigues, um beijo pra você. Eita! E tem muita coisa, gente, que eu aconselho aqui, sim, se você for construir, de você decidir depois que você já estiver morando na casa. Pra você não se arrepender. Né? Exatamente. Até deixa dinheiro. Acontecer e aí você vai... Você vai salvar uma grana, né? Eu vou fazer isso porque eu acho que eu vou usar. Você lembra quando a gente veio limpar e o cara falou, vamos arrancar isso aqui, arrancar isso aqui, arrancar isso aqui, faça um pacotão aí, vai sair mais barato. Eu falei, não, filho, vamos largar assim. E aí quando chegar lá naquele step que a gente precisar mexer com isso, a gente mexe, exatamente. Que nem no primeiro projeto, a casa era para estar 10 pés pra lá. Pra rua. Então, ia ter que tirar todas essas árvores, porque imagina essa parede vindo 10 pés pra cá. Pelo menos essas aqui e esse pinheiro iam ter que sair. Ia sair várias. E aquela lá atrás também, ó, que vai ficar naquele courtyard ali, naquele backyard ali. Mas como a lei mudou e pediu pra vir 10 pés pra frente, olha aí. A gente, além de salvar as árvores, salvamos dinheiro. Porque vocês sabem quanto custa pra arrancar uma porra de uma árvore dessa? Gente, saiu $5.000 se a gente tivesse que arrancar do jeito que estava o projeto, só para tirar essas árvores. Uma grana. Agora, você imagina se a gente tivesse tirado, Marcelo, e aí tivesse que ter puxado. Nossa. A gente ia gastar 5 mil e falar, puta que pariu, me arrancaram minhas árvores e tudo. Ou seja, às vezes a gente tá num comichão que é muita... Quer vir aqui, Marcelo? Não, comigo? tô de boa. É muita ansiedade, né, gente, essa coisa de construção. Então, quem tá construindo aí pode me falar, se não é. Então, às vezes a gente quer ver muitas coisas, alguma coisa pronta. Porque parece que você não tá andando. Então, você quer alguma coisa pronta. A gente já tinha pensado em limpar esse terreno todo. Ia gastar uma grana. Pra quê? Se eu não vou usar agora, eu vou ter que manter, gastar mais dinheiro ainda. A gente, né, se tivesse tirado... Então, ou seja, às vezes a gente tem que segurar o comichão, esperar o processo acontecer, para depois tomar a decisão, entendeu? É a melhor coisa que a gente faz. Bom, queria agradecer todo mundo que ficou com a gente nessa live. Muito obrigada pelo carinho de todos. Deixa aí perguntas aí embaixo pra gente. E assim que a gente tiver algum update, a gente volta para mostrar para vocês. Não esquece de ir lá no Instagram, também seguir a gente, que às vezes a gente posta alguma coisa lá antes de postar aqui, né? Boa. Porque é mais rapidinho postar lá. Então se inscreve aí, assiste as outras lives para você entender esse processo todo. A gente já explicou um monte de coisa, então pode assistir que tem muita coisa por aí. Vai sair aquele vídeo, aquele catadão? Não sei. Vocês gostariam da gente ter tipo um estilo um vlog, assim, com cenas extras, um catadão da semana, da semana? Um resumão, um resuminho. Que é pequeno, né? Um resuminho perto dos ao vivo. Da semana. Vocês gostariam? Deixa aí nos comentários pra gente saber. Pra qualquer coisa a gente solta um vídeo assim, tá bom? Obrigada a todo mundo. Hoje tem... Deixa o caminhão passar. Hoje tem pós-DR. Hoje tem Hora da Fofoca ao vivo na Web TV Brasileira. E tem Falando de PC com ligação de vocês, tá bom? É isso. E tem Jantando com os membros. Um beijo. Amo vocês tudo. É nóis. Valeu!